o Arnaldo César Coelho, hein? O Arnaldo César Coelho é o apito brasileiro em Copas do Mundo. É o mais importante, foi um dos mais importantes no Brasil, mas o apito internacional de Copa do Mundo, número 1, chama-se Arnaldo Davi César Coelho. Ô Alexandre Pretz, eu não sabia que você estava aí, rapaz. Então, por favor, faça uma pergunta ao árbitro brasileiro mais importante em Copa do Mundo. Um abraço, gaúcho. Grande abraço, Milton. Falo aqui de Doha, em frente ao centro de treinamento, não, ao Al Arabi Sports Club, que é onde o Brasil vai treinar no Grand Hamad Stadium, por sinal, estádio com capacidade para 10 mil pessoas. O Qatar aqui tem muito dinheiro, e esses times aqui, tem muito time no Brasil que não tem essa estrutura que eles têm aqui. São estruturas não muito grandes, mas que tem tudo à disposição para a seleção brasileira. Ontem nós fizemos um tour até por dentro do estádio, mostramos vestiários, o gramado, tudo que o Brasil terá à disposição nas redes sociais do Grupo Bandeirantes. Eu queria perguntar para o Arnaldo César Coelho se está na hora de um estrangeiro também comandar a arbitragem brasileira, tipo o Pierluigi Collina. Grande Arnaldo, um abraço para todos vocês, Milton. Bom dia, Alexandre, bom dia, Milton, bom dia a todos. Um abraço. Já houve essa ideia, já publicaram que poderia vir uma pessoa de um outro país. Eu acho mais importante que um dirigente estrangeiro tomar conta da arbitragem brasileira é você trazer árbitros brasileiros para estagiar no Brasil, para apitar no Brasil, para mostrar o estilo, a característica deles. Isso seria muito mais importante do que um diretor como o Collina. O Collina já é um homem mundial, quer dizer, o nome mundial, foi quem apitou a final da Copa de 2002 e logo depois entrou para a UEFA como diretor de árbitros, e aí o Infantino, que era da UEFA, o levou para a FIFA. E agora ele levou toda a sua turma de italianos para a FIFA, inclusive o árbitro que vai apitar a abertura de hoje é o italiano. Ô, Arnaldo César Coelho, eu sou um cara de estúdio, né? Plantão esportivo, apresentador esportivo de estúdio e televisão. Televisão também, né? Desde 99, fixo. Eu queria dizer, a primeira vez que saí do Brasil, eu estava contando há pouco, eu fui para Israel, em 1985. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu queria que você, da sua larga experiência, não como árbitro, mas como um cidadão brasileiro, o que você mais lembra quando você começou a viajar, ou seja, na tua primeira Copa do Mundo? Por favor. A primeira Copa do Mundo eu já era da FIFA, mas eu fui como um auxiliar de cinegrafista do Canal 100. Canal 100 era um jornal maravilhoso do Carlinhos Niemeyer, que tinha nos cinemas. Antes dos filmes, tinha um jornal. E a gente aguardava o Canal 100 para ver a forma com que eles mostravam os jogos. E tinha gente que chegava cedo no cinema, via o Canal 100, via o filme, e depois ficava sentado esperando novamente o jornal para ver de novo o Canal 100. E em 74 eu fui, como se chama, pejoteiro. O cara que carrega a mala com aquelas câmaras enormes para a Alemanha em 74. E foi tudo diferente, porque da mesma forma que você foi, eu escutei, eu fui pela TAP até Lisboa, e em Lisboa fizemos uma conexão para Frankfurt. E ao chegar na Alemanha, em Frankfurt, era a eleição da FIFA. E a FIFA estava reunida no comitê. Quando cheguei no hotel, eu soube que o Avelange estava com grande chance de se tornar presidente da FIFA, no lugar do Stanley House, que ele ia ganhar a eleição. A informação que eu tive, que os africanos que estavam no hotel, todos saíram com uma bandeirinha do Avelange, quer dizer, todos eles estavam em campanha para Avelange, e os africanos eram mais importantes eleitores. E aí eu fui para o Congresso da FIFA, botei um terno e fui invadir a FIFA, lá o Congresso, e o Avelange se elegeu presidente da FIFA. Aquela primeira Copa do Mundo marcou bastante, porque eu tive várias experiências no ramo do futebol, mas marcou bastante também, porque com a eleição do Avelange, a minha vida mudou. Por quê? É a mesma coisa que acontece com o Collina. O Avelange brasileiro, o senhor Abílio de Almeida, vice-presidente da Comissão de Arbitragem brasileiro, eles começaram a dar força ao árbitro brasileiro. O árbitro brasileiro da vez era o Armando Massi, que ele já estava em final de carreira, e eu era praticamente o substituto dele. E dali para cá, 74, eu fui a todas as competições internacionais da FIFA. Essa é a minha experiência na primeira Copa do Mundo que eu assisti de dentro do campo, foi na Alemanha.
um dos mais importantes árbitros do mundo, Arnaldo Davi César Coelho. Ô, Pretzel, eu queria que você conversasse um pouco mais com a tua experiência com o Arnaldo Davi César Coelho. E você é um cara que tem lastro também, né? O que você queria saber do Arnaldo agora? Eu quero agradecer muito ao Arnaldo mais uma vez, porque nas Copas do Mundo, eu, monoglota, eu consegui entrevistar uns 3, 4 árbitros, porque o Arnaldo arrumou para mim. Entendeu? O castelhano a gente engana um pouco, né? Graças ao Arnaldo, porque eu tava mais perdido do que não sei o quê, viu? Vamos lá, meu caro Pretzel, o gigante de Erechim. Cadê o Pretzel? Quando alô, eu tô aqui, Milton. Pois não. Alô, Milton. Fale mais aí com o nosso Arnaldo Davi César Coelho. Perfeito. Eu me lembro da final de 82, entre Itália e Alemanha, apitada pelo Arnaldo. E aí eu queria saber de ti, Arnaldo, se Rafael Claus e Hilton Pereira Sampaio são nomes corretos numa Copa do Mundo. E até que a primeira escala deles foi boa, porque o Claus vai apitar Inglaterra e Irã, e o Hilton Pereira Sampaio vai apitar Senegal e Holanda. Você acha que são escalas compatíveis com o nível deles ou a FIFA foi generosa com os dois? Olha, essas indicações logo de cara, como se diz na gíria, demonstra que a FIFA confia nos dois, porque geralmente o árbitro brasileiro fica para a segunda rodada, a terceira rodada. E a indicação dos dois logo na primeira rodada mostra que a FIFA confia nos dois. E a indicação dos dois foram boas. Apitar a Copa do Mundo não é difícil, porque é um respeito muito grande pela arbitragem. Os jogadores se preocupam, o mundo está vendo, mas em compensação a responsabilidade é muito grande. Que se você fizer uma lambança, essa lambança é vista pelo mundo todo. Se você marcar um pênalti fora da grande área, se você der um gol que não foi gol, apesar de agora ter o VAR que pode corrigir, mas a responsabilidade é muito grande. Mas está muito mais fácil agora. O árbitro agora é meramente uma pessoa que referenda o que o VAR fala. Por exemplo, num gol, o VAR vai examinar se é impedimento ou não. Coisa que no meu tempo não tinha. Se você desse o gol e impedimento, ficaria o gol e impedimento lá no placar. Agora não. Agora com o VAR, e o VAR esse ano tem um monte de novidades, fica mais fácil. Mas eu acredito nos dois. Agora, no início, o Milton falou da estreia dele em Copa do Mundo. Eu acho que foi a estreia dele na Copa de 90, da Itália. Foi, Itália, que você me ajudou. Você percorria, e os ouvintes vão se lembrar, que você percorria lá o IBC, que é o Centro de Imprensa, com um gravador mequetrefe, uma fita que enrolava, você tinha que ter cuidado para não perder a fita, para poder entrevistar árbitros, a imprensa, e assim você fez. E também fez isso em Dallas, lá na Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando você entrevistou a Fátima Bernardes, foi isso? Foi, Fátima Bernardes. Aliás, toda a Copa que eu fiz, eu entrevistei ela. Ela era boazinha e tal, depois ficou mais difícil, mas em 4 Copas que eu fui, eu falei com ela. Muito boa moça. E essa frase, lembra disso, Milton? O Milton lembra de tudo. Eu lembro mesmo. Eu tenho muita foto com ela. O Arnaldo, mas eu vou fazer uma crítica a você. Você é uma celebridade do apito. Você tinha que estar lá em Doha com a tua esposa, porque o mundo ia te entrevistar, cara. Você é um colina. Nada disso. Eu já fui a 8 Copas do Mundo como comentarista da Globo, e depois de mais 3 2 como árbitro e uma, essa de 74, são 11 Copas do Mundo. Chegou a hora de pensar um pouquinho, de ficar em casa, de ir à praia. Hoje em Ipanema, aqui está um sol lindo. Daqui a pouco eu vou descer para olhar o pessoal jogar beach tênis, e se tiver uma vaga eu jogo também. E amanhã eu estou viajando para fora do país, vou assistir o início da Copa lá fora, onde você tem um apartamento bonito, Milton. Ô, Pretzel, a última pergunta, Arnaldo Davi César Coelho, que aprendeu a apitar com o teu tio, viu, Pretzel, o Agomar Martins. É teu tio mesmo, Agomar? Não é não, Arnaldo. Ele pega no meu pé, porque eu sou gaúcho que nem o Agomar. Aliás, na década de 70, quando o Inter ganhava tudo, a diretoria do Grêmio reclamava do trio ABC. Agomar, Barreto e Cavalheiro.
que eram os árbitros gaúchos na ocasião, que eu me lembro que eles eram da tua geração, né? O Barreto é aquele bigodudo que apanhou do Daison Pontes, né? Grande cidadão, trabalhei com ele também, na época ele era chefe de arbitragem no Rio Grande do Sul, já falecido José Luiz Barreto, né? E o Cavalheiro era o José Cavalheiro de Moraes, eu acho, alguma coisa assim, não, é mais ou menos isso, e o Agomar Martins. Mas o Arnaldo, eu preciso te perguntar o seguinte, a arbitragem hoje ela está muito nos holofotes, e quando vocês acertavam, estava tudo certo, não fez mais que a obrigação, mas quando erravam e ainda erram, o mundo cai. Então eu queria te perguntar o seguinte, qual o maior erro de você atuando, que você olha assim, cara, eu não podia ter feito isso. Você tem isso como uma espécie de algo que você sempre lembra, que você sempre comenta em assuntos de arbitragem, ou não? Ô Milton, você trouxe um traíra para me entrevistar, Milton? Esse é venenoso mesmo. Ô Alexandre, os erros foram tantos que eu já esqueci. Eu prefiro lembrar as grandes arbitragens, as grandes vitórias da arbitragem, porque isso é que fica legal pra gente. As grandes viagens, as grandes Copas do Mundo, porque erro todo mundo tem. Dificilmente um árbitro termina uma carreira depois de mais de 1000 jogos arbitrados, depois de percorrer o mundo todo apitando, sem ter tido erros. Ainda mais porque a gente é um ser humano como outro qualquer. Ainda mais porque os erros não são corrigidos como hoje, né? Sem dúvida. O Arnaldo... Essa resposta foi uma resposta brilhante, uma resposta à la coach, né? Os caras que usam lemas muito importantes hoje também para dar umas boas respostas. Parabéns, Arnaldo. Ô, Arnaldo, repita a frase, por favor. Qual delas? Essa última aí, que foi elogiada pelo Pretzel. Não, é um ser humano como outro qualquer, que acerta e erra. Será que foi essa? Foi essa, Pretzel, que você tanto elogiou? Ele foi a seguinte, ao invés de lembrar dos erros, que são muitos, eu prefiro falar dos acertos. Essa foi boa. Hoje na vida está tão difícil que ele tem que lembrar das coisas boas, lembrar da alegria de ter tido filho, alegria de ser avô, alegria, enfim, porque realmente tem que partir para isso. Eu já estou numa fase que eu só estou querendo lembrar de coisa boa. Então, e para terminar, meu caro Arnaldo Davi César Coelho, você é sempre um cara muito legal, você hoje um grande empresário, humilde, como apitava futebol e dava entrevista para todo mundo, até para as rádios do interior, com todo respeito. Você sempre foi um sujeito nota 10, trabalhou com o grande Galvão Bueno um tempão e foi brilhante e tem aquilo no dia a dia do brasileiro. Pode isso, Arnaldo, isso tem para tudo quanto é lado, em tudo quanto é segmento da sociedade brasileira. Mas você nunca perde a tua categoria, a tua humildade. Eu sou o maior fã seu. Mas permita que pela primeira vez na vida eu vou falar para você. Por que você não deu aquele pênalti no Marinho no Pita na final do Campeonato Brasileiro no Maracanã? Primeira vez hoje. Porque toda vez que a gente conversa, um dia você fala isso às 9 da manhã, outro dia fala às 10, outro dia fala às 11, mas nunca deixa de falar. Isso faz parte do futebol. No dia que você deixar de falar isso, perde a graça, não é isso, Milton? Mas eu tenho o tape do jogo com o pênalti marcado. O Serginho faria 1-0, faria 1-1, porque o Zico fez 1-0 de cara, e depois eu vi o tape, no segundo tempo o Serginho fez mais 2 gols, ganhamos e 3-1. Mas como o pênalti não foi marcado, nós perdemos. Mas você não viu o tape completo, Milton. Antes do lance que você alega no pênalti do Pita, o Zico foi pela direita, centrou e bateu na mão do zagueiro do Santos dentro da grande área. Se hoje se fosse naquela época tivesse o VAR teria parado o jogo e teria dito que foi pênalti. Você vê como é que é o futebol, né? Você é brilhante mesmo, viu? Mas para terminar, uma pequena homenagem a você, quer ver? Da chegada do juiz brasileiro Arnaldo César Coelho, designado para apitar o jogo final desta Copa do Mundo entre Itália e Alemanha. Tranquilo. Preparado para repetir hoje a boa arbitragem do outro dia? Se Deus quiser, muito preparado, esperando que haja um bom futebol e que a arbitragem brasileira, mais uma vez, esteja num plano bastante superior. Aí está o brasileiro Arnaldo César Coelho, de um lado Klein, do outro lado Krzysztof, da Tchecoslováquia. E uma foto inesquecível para o brasileiro Arnaldo César Coelho.
Vai começar a decisão da Copa do Mundo aqui em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, que vai passar para a história das Copas. Sai a Itália. Olha o perigo. Foi pênalti. Penalidade máxima, mas como marcou bem o Arnaldo. Houve a falta e o Arnaldo teve uma interpretação muito boa, uma grande chance. A Itália perto do primeiro gol. Lá vai Cabrini, pé esquerdo, bateu. Mal! Pra fora, pra fora! Arnaldo César Coelho olhou pro relógio. Vai pedir a bola. Dá a impressão que ele vai pedir a bola. Vai terminar a Copa do Mundo. Vai terminar a Copa do Mundo. Klein chama a atenção de Arnaldo. Diz pra ele que estamos com 45 minutos. Desconta 1 minuto Arnaldo César Coelho. É o terceiro título da Itália. Acaba o jogo nesta cena de Arnaldo César Coelho, Itália. Que beleza, hein? Chora aí, Arnaldo, porque você é um grande executivo, um cara firme, mas ouvindo um troço desse do Luciano do Vale, então... Só eu que chamo você de Arnaldo Davi César Coelho. Eles cortam o Davi, entendeu? Mas é emocionante. Você voltou a pitar nesse jogo. Você se sentiu de novo lá, fala a verdade. Claro. Lembrando, o Carlos Nascimento, que foi o repórter que me entrevistou na chegada do estádio, o Luciano narrando, e esses momentos emocionantes. Por falar nisso, você sabia que a bola do Maradona, aquele gol com a mão, foi leiloado lá em Londres por 12 milhões de reais? E aí essa mesma empresa me consultou e falou que a minha bola vale de 300 a 500 mil reais. Aí eu ainda não decidi leiloar, porque se a bola do Maradona, eu não sei se é a bola mesmo do gol com a mão do Maradona na Copa de 86, vale 12 milhões, a minha, que é verdadeira e autografada por todos os jogadores, menos os outros, valia um pouquinho mais de 500 mil, não será que não vale? Ah, mas sem dúvida, sem dúvida. Arnaldo Davi César Coelho, sou teu admirador há muito tempo, antes de te conhecer. Fizemos eventos juntos também. Eu lembro do J. Ávila, Ronaldo Fenômeno, no Hotel Unique aqui em São Paulo, uma grande festa. E lá eu falei assim, e o pênalti do Marinho no Pita? Vamos liberar o Arnaldo, por favor, ô Précio. Milton, a última pergunta só, Arnaldo, é só uma curiosidade, porque você estava na Copa, onde a seleção brasileira de 82 foi considerada um marco na história, né? E foi a última vez que eu chorei pro futebol vendo a derrota para a Itália por 3-2. Na tua opinião, como um cara que esteve na Copa, né? Por que o Brasil acabou perdendo, na tua visão? Perdendo é o perigo desta Copa também, por autossuficiência. O time era tão bom, que achava que podia ganhar a qualquer momento. E jogando pelo empate, estava empatado com a Itália, em vez de botar a bola no chão e rodar, partiu para o ataque. E aí perdeu o jogo. Esse é o problema que pode acontecer esse ano. O time brasileiro é a melhor seleção dos últimos tempos, são os melhores jogadores, mas se botar salto alto, vai perder a Copa. Olha, o Marcos Arnaldo Silva está perguntando algo muito coerente. Qual foi o jogador mais chato que você dirigiu? Foram tantos também que eu não me lembro. Chato depende da ocasião. Mas o chato tem que ter no futebol, chato tem que ter numa festa para dissolver as rodinhas, chato tem que existir na nossa turma, porque quando o chato chega, todo mundo vai embora. Chato no futebol tem que ter. O dia que não tiver um chato dentro de campo, o futebol perde a graça. E o chato fala, pode isso, Arnaldo? Isso aí marcou demais na sociedade brasileira, tá no linguajar do povo. E por falar nisso, Milton, rapidinho, pegar esse gancho, o Neymar é chato dentro de campo, né, Arnaldo? Você que está dizendo. Não é? Não, chato é o Gabigol. O Gabigol que é o mala, ele reclama do bandeirinha, do árbitro. Ele não foi pra Copa, Arnaldo, porque ele é nitroglicerínico, ele é uma bomba relógio. Porque aqui os árbitros fingem que não estão vendo. Ele pode fazer tudo. Ele xinga o bandeirinha, reclama de qualquer lateral, qualquer falta que ele acha que foi nele, ele fica esbravejando pro juiz. Aqui passa batido. Agora na Copa, você que é um extraordinário homem da história do futebol brasileiro e do mundo como árbitro, fazendo essa gracinha que ele gosta, expulso na hora. E aí a gente fica com 10. Por isso que ele não foi. Mas ele não iria fazer se fosse convocado isso, não, porque ele exagera muito aqui no Brasil.
como o Fred exagera e chega na Copa do Mundo, não fazia. Mas no caso do Neymar, ele tem que mudar um pouco o comportamento, porque os árbitros adversários já sabem como ele trabalha, como ele joga, como ele se joga, e isso vai ser problemático também, se ele tiver esse tipo de comportamento nessa Copa. Arnaldo César Coelho, eternamente obrigado a você. Um abraço e boa Copa para todos nós, né? Muito obrigado, Arnaldo Davi César Coelho. Arnaldo Davi César Coelho. Arnaldo Davi César Coelho.